A Proclamação da República foi um episódio da história do Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império do Brasil, pondo fim à soberania do imperador Dom Pedro II. Proclamação da República do Brasil. A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império do Brasil, pondo fim à soberania do imperador Dom Pedro II. A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de Estado sem uso de violência, depondo o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e o presidente do Conselho de Ministros do Império, o Visconde de Ouro Preto. Foi instituído, naquele mesmo dia, 15, um governo provisório republicano. Faziam parte desse governo, o governo provisório, organizado na noite de 15 de novembro. O Marechal Deodoro da Fonseca como presidente da República e o chefe do governo provisório, Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente. A situação política do Brasil em 1889. Em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império, o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política em que se encontrava, apresentou em uma última desesperada tentativa salvar o Império, a Câmara Geral, atual Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas no qual constavam, entre outras, as medidas seguintes: maior autonomia administrativa para as províncias, liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho do Estado, mandatos limitados no Senado. No Império, o Senado era vitalício. As propostas de Visconde de Ouro Preto visavam a preservar a monarquia, mas foram vetadas pela maioria dos deputados de tendências conservadoras que controlava a Câmara Geral. As reformas do gabinete de Ouro Preto chegaram tarde demais. No dia 15 de novembro de 1809, a República foi proclamada. Muitos foram os fatores que levaram o Império a perder o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais, da parte dos grupos conservadores pelos sérios atritos com a Igreja Católica, pela perda do abandono do apoio político dos grandes fazendeiros, em virtude da abolição da escravatura, ocorrida em 1888, sem a indenização dos proprietários e escravos. Da parte dos grupos progressistas, havia a crítica que a monarquia mantivera, até muito tarde, a escravidão negra no país. Os progressistas criticavam também a ausência de iniciativas com vistas ao desenvolvimento do país. A manutenção do regime político de caça, eu posso ser citado, isto é, com base na renda anual das pessoas, a ausência de um sistema de ensino universal, os altos índices de analfabetismo e miséria, os afastamentos do Brasil em relação a todos os demais países do continente americano, fosse da América do Sul, fosse da América do Norte, em virtude da incompatibilidade entre os regimes republicanos e a monarquia. A relativa credibilidade na estabilidade política do Império do Brasil veio a ser abalada, dando lugar ao desejo popular de estabelecer um regime político, que alguns setores da sociedade acreditavam que seria mais adequado aos problemas da época. A partir da década de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, essa crise foi tomando corpo, com o resultado de vários fatores de ordem econômica, social e política, que somados conduziram aqueles setores à conclusão de que a monarquia precisava ser esperada. Desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Isso se manteve sob a independência e significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil, e sem se fosse aprovada pelo imperador. Ocorre que em 1882, Dom Vital e Dom Macedo, bispos da Olinda de Belém do Pará, respectivamente, resolveram seguir, por conta da própria ordem do Papa Pio XI, não ratificadas pelo imperador e pelos presidentes do Conselho de Ministros, punindo religiosos ligados à maçonaria. Dom Pedro, aconselhado pelos maçons, decidiu intervir na questão, solicitando aos bispos que surpreendessem as punições. Estes se recusaram a obedecer ao imperador, sendo condenados a 4 anos de trabalho braçal. Em 1875, graças à intervenção de Duque de Caxias, os bispos receberam o perdão imperial e foram colocados em liberdade. Contudo, no episódio, a imagem império desgastou junto à igreja.
Constituição, Floriano um maluco, um tremendo de um mandão. O Barbosa sem cuidado, investiu na indústria pra crescer. É um período pra se esquecer. As revoltas do caminho, ele manda exterminar. Numa flor e vago espinhos, Floriano a recordar. E as elites ainda insistem, eles querem é o poder. É um período pra se esquecer. 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 Pra se esquecer. Pra se esquecer. A República da Espada e a sua Constituição. Floriano um maluco, um tremendo de um mandão. O Barbosa sem cuidado, investiu na indústria pra crescer. É um período pra se esquecer. As revoltas do caminho, ele manda exterminar. Numa Floripa com espinhos, Floriano a recordar. E as elites ainda existem, eles querem é o poder. É um período pra se esquecer. 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 Pra se esquecer. Pra se esquecer. É um período pra se esquecer. É um período pra se esquecer. É um período pra se esquecer. Pra se esquecer. Pra se esquecer. Foi. Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro Everton, cozinheiro profissional, molhinho, miojo, ai, ai, ai. Isso é mal. Ah, não. Ó, Isso foi fica. Boa, garoto. O patrão do cara. É o meu? Isso aqui é meu, pô? Esse aqui é o meu, É cara. o meu? É o meu, meu filho. Ô, Tá saindo de bom aí, tá saindo de bom. Miojada do Vitão, né? Miojada do... Travitão. Travitão. Miojinho, pra galera. fica com essa roupa aí pra gente dançar depois. Fica com essa roupa aí que a gente vai dançar depois. Então, Estamos aqui na casa do que será Vida imagens. Que quer? Ô. A questão religiosa. Desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Isso se manteve após a independência. Independência significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil, sem que fosse previamente aprovado pelo imperador. Ocorre que em 1872, outras coisas que nenhuma ordem do Papa, de novo, podia vigorar no Brasil. Vai que eu errei. o celular tem física? Não tem física. Não, alguém está comendo aqui.
É miojo, filho. É caça miojo. O miojo puro, miojo assim é bom. Ô! A situação política do Brasil em 1889. Em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império. Senão a gente fica meia hora pra gravar essa merda, cara. A situação política do Brasil em 1889, em 7 de junho. O que é isso, Mauri? A situação política do Brasil em 1889, em 7 de junho de 1889. A situação política do Brasil em 1889. Ô, Vitor, olha pra cá, cara. Não vou olhar. A situação política do Brasil em 1889. Em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente. A situação política do Brasil em 1889. Em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente do Conselho dos Ministros do Império, o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política em que se encontrava. Ô, cara, por que, cara? Deixa ele falar, cara, ele tá falando lá. A situação política do Brasil em 1839. Em 7 de junho de 1839, sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império, o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política em que se encontrava, apresentou em uma última e desesperada tentativa de salvar o Império a Câmara Geral, atual Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas, do qual constavam, entre outras, as medidas seguintes: maior autonomia administrativa para as províncias. Ô, cara, não dá pra você pode falar. Vai, cara. Vai, pode ir. Retardado, né? A situação política do Brasil em 1889. Vai jogar hoje. A situação política do Brasil em 1889. Em 7 de junho de 89, sob o comando do presidente do Conselho de Ministros. Grava de novo, tá horrível. Não, dá mais. Ai, eu tô sentindo tudo lá na garganta. Tu pode dar uma choradeira. Eu tô sentindo lá na garganta. Vai, tia! Next? Opa, na real, eu deixei esse povo cair em cima. Na real, Como fazer tudo? Gravando. Proclamação da República do Brasil. A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do Brasil ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império do Brasil, pondo fim à soberania do imperador Dom Pedro II. A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de Estado, sem o uso de violência, depondo o imperador do Brasil. Ô, seu idiota! Pra quem mexer, cara? Ó, que risada. Ô, Fábio, eu vou te dar com a cadeira nas costas quando tu estiver aqui, cara.